Pessoal, boa noite, tudo bem? E hoje a gente traz um tema muito importante e que pode, de fato, mudar o nosso caminho em relação ao nosso propósito de vida, que é a questão da autoestima e da autoconfiança. É algo que a gente às vezes coloca em segundo plano, mas que de fato a gente tem que trazer para o primeiro plano como algo essencial para a nossa mudança de vida, para que a gente de fato alcance aquele propósito que vai brilhar nos olhos. Quem nunca pensou demais sobre o que os outros acham de vocês mesmos? Quem nunca parou para de fato se auto-julgar e deixar de fazer algumas coisas por causa de algumas crenças limitantes, e essas crenças limitantes de fato existem porque ou a autoestima ou a autoconfiança tá de alguma forma balançada. Oi, CEO, bem-vindos todos, estão entrando aqui. Enfim, trazer um pouquinho da minha história. Meu nome é Cristina Dantas, eu sou consultora na área de desenvolvimento humano e trabalho com a área de gestão de pessoas há mais de 10 anos, ou seja, mais de 15, 20 mil horas de atendimentos. Hoje eu tô entrando mais profundamente dentro de um projeto que se chama Propósito com Efeito, muito em função da demanda que eu tenho recebido dos meus clientes, que é exatamente essa insatisfação com a questão profissional, seja por uma transição de carreira, seja por algo que de fato ainda não brilha mais os olhos, seja por encontrar um propósito de vida dentro do que faz. Então eu me inspirei e resolvi entrar, e dar um mergulho mais profundo dentro do que é esse tal de propósito de vida e como é que a gente pode fazer para de fato ser feliz e se realizar na nossa vida. E óbvio, para a gente ser feliz na nossa vida, a gente não pode descartar a questão profissional, porque afinal de contas, quanto tempo a gente de fato fica dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu tive uma carreira em que, para quem não conhece, passei por várias áreas, a de comércio exterior, trabalhei na parte de docência, até finalmente entrar na área de desenvolvimento humano, de gestão de pessoas e começar a trabalhar com o meu propósito de vida, que é, de fato, apoiar as pessoas e poder levá-las para um patamar onde todo dia eu acordo feliz de manhã e entendendo que aquela é a minha missão, que é aquilo que eu nasci para fazer. Ou seja, isso vem de dentro para fora. Dentro disso eu tive experiência em várias áreas diferentes. Isso me trouxe dois vieses, dois aprendizados. Primeiro, que a gente poderia ter um atalho, que esse caminho que eu passei poderia ter sido um caminho mais curto, que é exatamente o que eu hoje estou aqui para dizer para vocês. A gente precisa encontrar esse atalho, a gente não precisa ficar tanto tempo trabalhando ou investindo em algo que não é aquilo que a gente deseja. E o outro viés é a experiência, porque dessa experiência eu de fato tive a certeza maior de que o caminho que eu escolhi era o caminho da realização. Muito bem, quando a gente fala em propósito de vida, nas outras lives, o que eu acredito que seja o propósito de vida? O propósito de vida é a coragem de ser quem nós somos. O que é a coragem de ser quem nós somos? Afinal de contas, a gente precisa provar alguma coisa para alguém? Não, mas a gente tem que chegar lá e a gente tem que assumir aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente acaba não assumindo aquilo que a gente quer por N razões, por razões de muitas vezes a gente tentar se colocar dentro de uma posição de receio de enfrentamento. Boa noite, Paulo. E de fato, a gente acaba deixando de fazer aquilo que a gente sabe que seria o melhor por nós, pelo julgamento, por estar demasiadamente olhando para os outros. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? Tá na hora de parar, e se por acaso você ainda não parou para virar esse jogo, agora é o momento, de puxar o caminho para esse lado e de fato começar a perceber e fazer uma reflexão se isso hoje que você leva da sua vida tá dentro daquilo que é a sua missão. Tá? Qual que é a sua razão de viver? Aquela força motriz, aquilo que vem de dentro e que te puxa e que te faz, como a gente sempre brinca, eu não tô trabalhando, eu simplesmente tô tendo prazer todos os dias e coisa bem boa. E por que eu tô falando hoje de autoestima e autoconfiança? Qual que é a relação de autoestima e autoconfiança com a gente fazer aquilo que vai nos fazer feliz e vai nos realizar?
tudo a ver. Porque, na verdade, a autoestima e a autoconfiança, ela é a mola mestra. Ela é, de fato, aquilo que faz a gente conseguir, muitas vezes, ou não conseguir chegar onde a gente quer chegar. Então, muitas vezes ela pode funcionar ou como uma força impulsionadora, que ela te tira daqui e te leva distante e te faz alcançar aquilo que você quer, ou ela pode funcionar a falta de autoestima e a falta de autoconfiança como uma força contrária, que te enterra. Para quem está assistindo, que foi meu cliente, a gente fala muito de uma teoria que chama a teoria do campo de força. E a teoria do campo de força é uma teoria da física que fala muito de forças que impulsionam e forças contrárias. E o que essa teoria traz do campo de força? Que a gente tem que aumentar as forças que impulsionam e diminuir as forças que de fato nos atrapalham. Aí a gente fortalece, a gente consegue virar o jogo. Ou seja, a gente precisa aumentar a autoestima, aumentar a autoconfiança para virar o jogo. Caso contrário, a outra força, o outro lado, ele acaba sendo mais forte, a gente acaba não conseguindo seguir em frente. Então, vocês já tiveram essa sensação de que eu tô fazendo tudo errado? Que o que eu faço, ele é inferior àquilo que as pessoas fazem, que tem pessoas que fazem melhor do que você, ou mesmo se depreciando, ouvindo aquele elogio que a pessoa te deu, mas não levando aquele elogio como uma coisa de fato que mexa com você, que te leva mais adiante. Por que a gente tem essa tendência a se julgar de forma menor do que a gente é? Todo mundo é assim? Não é todo mundo que é assim. Algumas pessoas, de fato, elas têm um olhar sobre elas mesmas inferior do que elas poderiam ter. E isso acaba fazendo com que as coisas na vida delas andem de forma mais arrastada. Então, quantas vezes você inventou desculpas para não seguir novas oportunidades? Quantas vezes você, de fato, parou e não quis seguir em frente por não acreditar em si mesmo ou por estar ouvindo aquela pessoa que está do seu lado te falar alguma coisa que não é verdade, mas que como a sua autoestima era baixa, isso acabou colando em você, porque tem muito isso. Tem o que de fato é e a forma como as coisas reagem em você. Então a pergunta é, se o que as pessoas estão dizendo está reagindo de uma forma pesada em cima de você, é porque de fato tem alguma coisa que não está consolidada dentro da tua autoestima e da tua autoconfiança. E aí a gente vai tentar entrar aqui um pouquinho na questão do conceito, porque a gente começou a falar aqui sobre autoestima e autoconfiança e pode ser que alguns de vocês que estejam aí estejam confusos. E qual que é a diferença entre autoestima e autoconfiança? A autoconfiança é a habilidade que você tem de confiar em si mesmo. Tá? Eu posso desenvolver autoconfiança? Sim, eu posso desenvolver autoconfiança. Daqui a pouco eu nasci dentro de um ambiente que foi um ambiente mais hostil, em que eu não aprendi isso dentro do meio, né? E aquele meio acabou não me trazendo muito suporte, mas eu tenho isso dentro de mim, essa autoconfiança, essa crença que eu tenho em mim mesmo, tá? E aí não consegui, o meio foi hostil, foi complicado, podemos desenvolver sim, podemos correr atrás e vamos ter alternativas aqui durante a nossa live do que eu posso fazer para que eu mude isso. Boa noite, Paula. Eu falo bastante, né, sobre autoestima e autoconfiança. A Mi tá falando aqui que ela se deixa muito influenciar pela opinião alheia. Michele, não é só você. Muitas pessoas, de fato, ouvem demais o outro. Eu sempre fico brincando, né? Eu falo que o propósito, ele ele tem um viés muito solitário. Porque pra gente correr atrás do propósito, enfrentar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente realiza, a gente precisa, às vezes, ficar um pouco quieta. A gente precisa, de fato, fazer aquilo por nós mesmos e não ouvir tanto o outro. Então, na hora que a gente faz isso, existem ferramentas que a gente faz de monitoramento pra gente perceber o quanto a gente deixou de fazer aquele movimento porque o outro falou, ou porque o outro não disse, ou porque a gente, de fato, acredita naquilo.
Então, voltando aqui à questão do significado. Então, a autoconfiança ela é a habilidade de confiar em si mesmo. Ou seja, eu nasci com aquilo, ou eu vou desenvolver aquilo, e eu vou ter que acreditar em mim mesmo. Então, ou seja, eu vou fazer um trabalho de entender quais são as minhas conquistas, o que eu já realizei, como é que funcionou, por que eu me dou, assim, por que eu me reconheço como uma pessoa importante, porque eu fiz isso, eu entreguei aquilo, eu cheguei àquele resultado. Então, a gente tem que estar constantemente alimentando isso, para que, de fato, a gente mantenha a nossa autoconfiança lá em cima, diminuindo um pouco esse ouvir dos outros e aumentando muito como a gente se olha. E a autoestima, o que é autoestima? Autoestima é de fato a qualidade de quem se valoriza. Eu tenho autoestima ou eu não tenho autoestima, eu posso desenvolver muito mais autoconfiança do que autoestima, no meu ponto de vista. Porque a autoestima é aquilo, eu olho pra mim, eu me vejo com valor e eu me avalio de forma cognitiva e comportamental como uma pessoa que sim, que vale a pena, uma pessoa sim que é responsável, uma pessoa sim que tem aquela capacidade. Então isso vem muito forte. Então a gente sempre brinca, né, que pessoas com autoestima, elas voam mais alto, mas não é só que ela voe mais alto, é que o caminho da pessoa que tem autoestima alta e elevada, ele flui muito mais. Por que ele flui? Porque de fato ela tem aquela força interna que diz que ela é capaz, que ela pode, né? Provavelmente a pessoa que tem autoestima alta, ela vai ter uma autoconfiança alta, ela confia nela, ela vai lá e faz. A pessoa que não tem essa autoestima muito elevada, ela tende a não caminhar tanto, ela tende a segurar um pouquinho mais e não ter esse resultado tão rápido. Então, assim, a gente não precisa dar conta de tudo, tá? A gente pode sim passar por problemas na vida da gente. Oi, Matheus, oi, Dulce. A gente pode passar por situações complexas e não significa se a gente falhou em algum momento que a gente não possa ter a autoestima equilibrada e a autoconfiança alta. Porque falhar faz parte do ser humano. Isso é um movimento que todo mundo passa. Isso não significa que porque eu falhei, eu tenho que automaticamente ter autoestima baixa. A autoestima baixa, no caso de uma falha, é como eu reajo àquilo que aconteceu. Então, se eu de repente entrei num projeto e que eu falhei numa parte do projeto, se eu tiver uma autoestima mais alta, eu vou fazer um movimento para tentar descobrir aquilo e para aprender com aquilo. Se eu tenho uma autoestima mais baixa, quando acontecer aquilo naquele projeto, eu vou trancar. Aquilo vai me anestesiar e vai fazer com que eu não consiga ir mais para frente. Deu para entender? Se tiverem dúvidas, podem escrever aqui embaixo que a gente vai trocando figurinhas. E uma autoestima estável, ela de fato tem um viés muito com a autopreservação. Então, quando a gente tem uma autoestima estável, a gente traz muito essa coisa do cuidar de nós mesmos, da gente se proteger, da gente se entender como uma pessoa de valor e a gente olhar para dentro e a gente fazer os movimentos para que aquilo se mantenha de forma mais tranquila dentro da gente. Ou seja, menos julgamento, menos briga consigo mesmo, né? Menos rigidez. Muitas vezes as pessoas são extremamente flexíveis com os outros. Isso acontece com vocês? Extremamente duras consigo mesmas. Extremamente maleáveis e abertas para ouvir as pessoas, extremamente fechadas e rígidas quando elas estão falando com elas mesmas. Isso acontece contigo? Então, de novo, como é que tá essa autoestima? Como é que tá essa autoconfiança? Quero sim chegar no meu propósito de vida. Preciso mais do que nunca olhar isso e reforçar minha autoestima e minha autoconfiança para que isso evite que eu encalhe e não chegue àquela realização que eu estou buscando. Agora vamos entender um pouquinho mais da questão prática. Como é que eu faço isso? Vou dar algumas dicas, óbvio que existem N dicas, mas eu trouxe algumas coisas pontuais que eu entendo que vocês podem fazer tanto para movimentar essa autoestima e movimentar essa autoconfiança. Dicas para de fato construir melhor esses dois pontos que eu entendo que são essenciais para que as coisas de fato aconteçam e fluam. Obrigada, Mi. Então, assim, quando a gente fala de autoconfiança, eu coloquei alguns pontos aqui que eu achei bem interessante. Finge até conseguir. Muitas vezes a gente tem que colocar uma máscara.
E a gente muitas vezes tem que fingir algo que a gente não é. Sim, esse ensaio dramático, essa forma da gente inventar algumas coisas, não inventar no sentido de mentir, mas se fazer um pouco de um posicionamento diferente do que a gente é importante para a gente se proteger. Dentro da análise de perfil comportamental DISC, que é uma ferramenta de perfil comportamental muito utilizada em todo o mundo, que foi criada em 1932, se eu não me engano, por um psicólogo americano, Marston. Ele fala muito sobre isso, que a gente às vezes precisa usar máscaras e que essas máscaras que a gente precisa usar, elas só não podem ficar grudadas no nosso olho para sempre, porque senão elas se tornam nós mesmos. Mas de vez em quando a gente tem que poder colocar uma máscara para se proteger e tirar a máscara para seguir em frente. Então essa questão do fingimento, do se fazer um pouco, se colocar num posicionamento para se proteger é muito importante. Segundo ponto, cada gesto conta. Cuidem muito a linguagem corporal. O que eu tô dizendo com aquilo? Será que eu tô falando uma coisa e o meu corpo tá dizendo diferente? Você já deve ter pensado em algumas situações, certo? Então, se de fato o meu corpo tá dizendo diferente disso, daquilo, começa a se olhar um pouco e pede para as pessoas que você tem alguma afinidade para te darem algumas dicas. Porque muitas vezes uma forma de agir e de se impor, de falar, e sua postura, ela pode te condenar. Então, na autoestima e na autoconfiança, a gente tem que ter esse olhar de autopreservação. Terceiro ponto, o vestiário ajuda? Sim, o vestiário ajuda. Então tá, eu chegar ali com a roupa de qualquer jeito, atrapalhada, sem maquiagem nunca, de qualquer jeito, vai mostrar que eu tenho uma baita de uma autoestima e autoconfiança? Claro que não. Eu não tô dizendo que a gente tem que ir montada, né, pras mulheres, com muita maquiagem, nada disso. Mas o estar bem, o se vestir bem, mostra, sim, que você se valoriza. Então, cuida do que você tá vestindo, né? Eu tenho uma cliente que vai estar semana que vem aqui na nossa live, que é a Fabi Denis, e que ela fala muito dessa importância, que às vezes a gente acha, né, depois de muito tempo no trabalho, que não precisa mais cuidar disso. A gente sempre tem que estar olhando o que a gente tá vestindo, porque as roupas, elas também se comunicam com os outros. Outro, mude sua mentalidade. Mindset, né? Tem um livro super famoso agora do Mindset, esqueci o nome da pessoa que escreveu, Caroline alguma coisa, depois eu posso postar aqui pra vocês. E ela fala que a gente tem que acreditar nessa autoconfiança. A gente tem que olhar pra dentro e a gente tem que acreditar nisso. Ah, mas eu não acredito, mas eu primeiro vou dizer que eu vou acreditar pra depois de fato eu acreditar. Então precisa existir esse movimento. Depois, isso eu falo bastante aqui, comemore as pequenas vitórias. O que eu tô dizendo com isso? Comemore as coisas pequenininhas, as doses homeopáticas, cada conquista, cada coisa. Isso eu tô cuidando da minha autoconfiança, eu tô valorizando, eu tô te dando um retorno positivo sobre isso. Isso é muito importante. Não precisa simplesmente olhar só o grande, o pequenininho vale. Obrigada, Lu. Carol S. Dweck. A Lu escreveu aqui, que é a pessoa que escreveu o livro sobre mindset. Muito interessante, porque a gente cria alguns modelos mentais e a gente se segura naquele modelo mental. E aquele modelo mental muitas vezes tranca a gente não consegue se movimentar. Então a gente precisa trabalhar isso para mudar, tá? Adri, boa noite. Muito bem. Outro ponto, comemorar as pequenas vitórias, né? Doses homeopáticas. Procure se tornar uma melhor versão de você mesmo. Isso tá meio comum, né? Todo mundo falando. Mas o que é se tornar uma melhor versão? O que eu posso aprender? Ah, tá, mas eu não posso aprender nada porque eu não tenho dinheiro. Mas o que eu posso aprender que tá gratuito? Como é que eu posso aprender em casa, ser autodidata? Será que eu posso aprender um idioma? Será que eu posso aprender uma comunicação mais eficaz? Hoje em dia a gente tem muita troca, muita parceria. Como é que de fato eu consigo me tornar melhor? Porque toda vez que eu me capacito, eu me torno uma pessoa melhor para mim e, consequentemente, eu me torno uma pessoa melhor para o outro. Faz sentido isso para vocês? Uma frase muito interessante do Barry Davenport, que trabalhou bastante com essa área comportamental e de autoestima e autoconfiança. Ele fala, a baixa autoconfiança
não é uma sentença de morte. A autoconfiança pode ser aprendida, praticada e dominada, assim como qualquer outra habilidade. Depois de dominá-la, tudo na sua vida mudará para melhor. Então entenda que você pode sim investir nisso e mudar o jogo. Não entenda que eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito, que nem a tal da Gabriela que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Não, eu posso mudar. Então enxerguem vocês como agentes de mudança, como pessoas que de repente, por alguma situação, não nasceram dentro de um ambiente que impulsionou essa autoestima e autoconfiança, mas sim podem mudar isso, podem trazer um outro viés que a gente pode, de fato, fazer acontecer. Muito bem. E agora a gente vai falar um pouquinho, o segundo ponto, a gente falou então sobre a importância da autoestima e da autoconfiança para o alcance do nosso propósito, porque a falta de autoestima e autoconfiança pode atrapalhar o alcance do propósito. Falamos agora um pouquinho mais sobre como que a gente constrói essa autoconfiança, trouxemos alguns pontos importantes aqui do vestiário, dos gestos, de às vezes a gente tem que vestir uma máscara, colocar uma máscara, de mudar o mindset, de comemorar as pequenas vitórias, doses homeopáticas, pequenas vitórias. E agora um pouquinho da autoestima. O que é autoestima, de novo? É uma qualidade de gostar de si mesmo, de se aceitar, de se autovalorizar. Então, assim, primeiro, elimine a culpa, tá? Por que elimine a culpa? Porque, de fato, se você acreditar que você, naquele momento, você não merece aquilo, que o motivo da autoestima ser baixa é porque você não é merecedora, dificilmente você vai conseguir virar o jogo. Então, tire isso. Entenda que em alguns momentos sim a gente falha, mas vira o jogo. Segundo, hoje não se compare com os outros. Ninguém é igual a ninguém. Eu tenho talento X, a Joana tem talento Y, a Maria tem talento Z, e cada uma tem que saber qual é o seu talento e aonde esse talento vai se tornar uma vantagem competitiva. Eu repito muito isso. Qual é o seu maior talento, os seus maiores talentos? E aonde é que eu vou aplicar esse talento que ele vai se tornar uma vantagem competitiva? O que é isso? Que ele vai se tornar um diferencial. É isso. Então não adianta ficar se comparando, porque o João faz muito bem aquilo, a Maria faz muito bem outra coisa. E ela vai buscar uma posição em um lugar onde aquilo que ela faz de melhor seja bem visto, seja algo que seja um diferencial para ela. Então, a primeira coisa, não adianta olhar o que você não tem, e sim valorizar o que você tem, certo? Segundo ponto, não generalize suas experiências. Não é porque você falhou que você é ruim naquilo. O falhar, de novo, é um processo que pode acontecer com qualquer um. Se falhou, eu de fato posso ter a oportunidade para fazer de novo, tá? Então, olhar como aprendizado, aí eu tô cuidando da minha autoestima. Se eu olhar como a falha, como um problema, eu tô colocando minha autoestima para baixo. Perfeito? Confiança em si mesmo, a base da autoestima, acreditar em si mesmo e saber que em alguns momentos eu vou cair, né, na produção, que nesse momento de isolamento isso vai atrapalhar, mas eu vou estar lá firme no propósito. Não comparar o nosso pior com o melhor do outro, exatamente. Então a gente tende a olhar qual é o nosso maior talento e comparar com o maior talento do outro, que com certeza é diferente do nosso. E aí quando a gente compara, a gente vai lá e se quebra, porque ninguém é igual a ninguém. E aí, provavelmente, o João, ele vai ser um ótimo gerente financeiro e a Maria vai ser uma ótima gerente comercial. Se eles trocarem de lugar, eles não vão funcionar. Mas a gente tem que valorizar o que a gente tem. Senão a gente sempre fica procurando o que falta e o que tem no outro. E aí, as coisas não vão fluir. A nossa autoestima, ela vai afundar. De novo, autoestima afundar, autoconfiança cai. Ou seja, movimento para achar aquilo que brilha os olhos, ele estanca, ele para, ele engessa. Seja mais compassivo com seus erros. Vem muito isso do olhar para trás do aprendizado, tá? Menos se autopunir e mais ser mais complacente, mais entender mais isso que você tá passando, certo? Entender o que funciona para você, o que funciona para você
pode não funcionar para o outro, tá? E se funciona para ti, aproveite aquilo, porque é o seu talento, aproveite para fazer um movimento para que aquilo flua. É uma vantagem. Aquilo que você sabe fazer é uma vantagem para você, é um talento seu. Então aproveite, ó, e use aquilo como uma força que impulsiona, como a gente falou lá do campo de força. E seja sincero consigo mesmo, né? Não minta pra ti mesmo, entende? Não inventa coisas que de fato você sabe que não são tangíveis e que você não vai alcançar simplesmente porque você quer se igualar a alguém que é diferente de você. A base de tudo é você se olhar, você se entender e você aceitar você como é. E eu não estou dizendo que a gente não tenha espaço para crescimento. Sempre temos espaço para crescimento. Mas, de novo, eu quero mais do que tudo me realizar, meus olhos brilharem, ser feliz, seja nessa carreira, seja em outra carreira, seja empreendendo, seja achando um propósito dentro da organização. Isso precisa ser uma coisa fluida, não pode ser uma coisa engessada, certo? E mais um último ponto, acho que é o último, não, mais 4 pontos, que aí tem um pouquinho do lado mais da gratidão, que é um outro lado que eu acredito muito, que a gente precisa ajudar nessa fluidez, né? Comece a agradecer, comemore suas vitórias, viva no presente, tá? Então, gere esse bem-estar por tudo. Faça isso, pense nas coisas boas, pense nas coisas que você conquistou, pense naquilo que de fato flui e não simplesmente fique focado naquilo que deu errado, naquilo que não funcionou, naquilo que reforça a minha autoestima baixa. Porque você pode até ter uma autoestima baixa, mas você pode trabalhar na melhoria da sua autoconfiança e fazer com que essa sua autoestima ela, né, cresça junto com isso, mas você precisa se monitorar. É uma observação constante, é um olhar constante sobre isso. Não pode deixar um dia sequer sem estar monitorando o que está acontecendo, certo? Uma outra frase bem interessante que eu encontrei: a autoestima é como se fosse algo que a gente precisa cuidar, algo vivo, uma flor, um animal. Depois que você começa a cuidar daquilo, ela se espalha de forma positiva. Então a gente precisa alimentar sempre. A gente precisa estar olhando para isso sempre. Não é algo que a gente vai conversar hoje e você vai passar uma semana pensando sobre autoestima e autoconfiança e posteriormente vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Não é assim que funciona. Você vai ter que, de fato, sempre estar olhando isso. Vai ter que estar sempre dentro do seu raio de preocupação e de cuidado e de cautela. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a próxima etapa, que é como é que eu faço isso tudo. A Cristina falou sobre autoestima, sobre autoconfiança, como ter autoestima, como buscar autoconfiança. E aí vem uma coisa que sempre acaba atrapalhando o processo, que é a questão de aceitar e tomar riscos e assumir risco. Decisão é inevitável, então eu vou precisar tirar esses sentimentos de derrota e ir em frente e seguir o meu propósito. E aí eu não vou poder ficar aguardando até que a maré passe para eu conseguir fazer alguma coisa. Então, a questão de se movimentar, de tomar decisões, de seguir em frente e de se arriscar, sim. Ninguém muda, tá? A autoestima e a autoconfiança. Ninguém incrementa isso e melhora isso e se torna uma pessoa mais consciente de si mesmo e mais fortalecida se ela de fato não assume riscos. Dentro do campo seguro, a gente caminha muito pouco. O campo em que a gente caminha mais é o campo do inseguro. E aí eu não tô dizendo pra você que você vai jogar tudo pra cima, mas eu tô dizendo pra você que você sim vai ter que ter alguns movimentos um pouquinho mais firmes e um pouquinho mais arriscados para que você consiga mexer com essa autoestima e autoconfiança. Faz sentido isso pra ti? Algumas perguntas aqui. Eu quero deixar algumas reflexões para vocês, para que vocês comecem a pensar em como é que eu vou fazer esse movimento para fazer essa mudança comportamental. Porque eu estar de fato com minha autoconfiança baixa é um comportamento meu que sim, eu tenho certo controle, e para eu mudar isso eu vou precisar fazer algumas reflexões. Eu trouxe 7 reflexões para vocês, tá? E que depois eu vou estar publicando aqui dentro do meu Instagram para que vocês possam continuar a reflexão depois da live. Número 1.
Quais resultados você se orgulha de ter conquistado? Primeiro que a gente vai pensar, resultado, conquistei alguma coisa, às vezes a gente até esquece. Segundo, qual foi a coisa mais fantástica que você fez e que ninguém jamais faria? Eu tenho certeza que você fez algumas coisas que ninguém faria. O que é isso? Não precisa ser o bungee jump, não precisa se jogar, até porque muita gente já fez isso, né? Qual foi o limite que você transcendeu e que você imaginou que jamais poderia? O que era aquilo que você fez, que você imaginou que você nunca faria, que você fez? Qual o momento mais maravilhoso, alegre, feliz, extraordinário ou divertido que você já teve na vida? Aí a gente vai se preenchendo, se auto-preenchendo de prazer, de realização, de reforço positivo, a gente vai ficando melhor. Se você começou a pensar sobre isso, tenho certeza que você já está melhorando. Quais pessoas estavam com você neste momento? Ser grata a essas pessoas, saber quem participou, lembrar disso. Qual o maior presente que a vida lhe deu e que você precisa honrar? Qual o presente que você vai se permitir hoje para celebrar tudo o que você já é? Qual que é esse presente que você vai se dar hoje para celebrar tudo o que você é? O que essas perguntas fazem? Elas mexem com sua autoestima e elas mexem com sua autoconfiança. Elas fazem com que você vá lá atrás e resgate tudo aquilo que de alguma forma você esqueceu. Por quê? Porque o que fica na borda do processo, o que fica boiando, infelizmente, não é o lado positivo. O que boia acaba sendo a sujeira. E essa sujeira vai detonando e acabando com a nossa autoestima e autoconfiança. A gente precisa limpar, passar um filtro e trazer esses reforços positivos para cima. Muito bem, e como sempre, em toda live, eu falo sobre uma prova, eu trago um exemplo, uma ideia de uma pessoa que tenha passado por isso e que tenha, eu não posso dizer que resgatou a autoestima e a autoconfiança, mas esteja no processo, porque tudo isso é um processo. A gente não aperta um botão e faz um trabalho de desenvolvimento e resgata tudo, porque as coisas não são tão simples dentro da questão de comportamento. Mas essa pessoa, de fato, foi uma pessoa que veio buscar o processo de desenvolvimento, buscando a melhoria da autoestima e autoconfiança. O nome dela é Luciana, tá? Ela foi uma das minhas clientes e eu vou trazer um pouquinho da história dela. Na verdade, a Luciana, ela veio da área jurídica. Ela era uma superintendente, uma gerente de uma grande multinacional e ela trabalhava com liderança de equipes, grandes equipes. E só que a Luciana, quando buscou o processo de desenvolvimento, a Luciana não estava feliz. Aquilo não brilhava os olhos dela. Mas a Luciana, ela veio de uma vida muito complicada e de uma família onde ela tinha sido a única que tinha de fato se formado. Ela foi uma pessoa que passou por situações na família, ela passou fome, ela morou na rua. Então, ela não poderia, na cabeça dela, abrir mão daquilo que ela conseguiu, porque ninguém na família tinha conseguido aquilo. E aí, embora ela tivesse muitas razões pela qual ela pudesse se olhar e agradecer e ter uma autoconfiança elevada por tudo que ela conquistou, muito pelo contrário, ela se culpava porque ela não poderia não estar feliz naquilo, porque ela foi a única que conseguiu aquilo. E isso atrapalhava bastante, porque ela não queria, de fato, mexer naquilo, porque ela queria mostrar para os outros aonde ela estava, ela queria mostrar para os outros que ela valorizava aquilo, e ela deixou por muito tempo de se movimentar com medo, com receio de que ela não fosse conseguir uma outra posição, que ela não fosse conseguir, de fato, encontrar o propósito de vida dela. O que aconteceu? A Luciana, finalmente, depois de uma longa construção, deu o pulo do gato, aproveitou um processo de mercado difícil, conseguiu negociar a sua demissão dentro dessa empresa multinacional, colocou dentro da gaveta a certificação dela, o diploma dela de advogada e de uma hora para outra começou a mergulhar dentro do mundo digital. Dá para acreditar nisso? E sim, o que ela viu que era o maior sabotador dela? Era a autoestima e a autoconfiança. Por quê? Porque de fato ela ficou durante muito tempo sem acreditar no potencial dela, sem acreditar que de fato ela conseguia fazer acontecer. E óbvio, quando a gente fala de novo em autoestima e autoconfiança, a gente está falando em correr
riscos. E a gente acaba lidando no dia a dia com pouquíssimas pessoas que querem correr riscos. A gente quer o campo seguro. Eu quero trocar por A mais B e eu quero só ganhar com isso, eu não quero perder. De novo, pessoal, não existe nenhum movimento que a gente só ganhe. Em todo movimento, a gente ganha e perde. Luciana era uma pessoa comum, uma pessoa que nem eu, que nem você, que tinha uma história de vida, pois bem, que influenciou muito por ser a única pessoa formada na família, por ser uma pessoa que entrou na super empresa multinacional, eu ia falar binacional. Mas e daí? Ela não estava mais sentindo prazer em fazer aquilo. Por algum tempo aquilo foi um desafio. Mas ela não pode sair mais. Ela entrou ali, porque ela entrou ali, ela tem que morrer naquela empresa. E hoje Luciana trabalha como empreendedora digital, tá fazendo lançamento de pessoas no meio do marketing. Semana que vem ela vai estar comigo numa live, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu digo pra vocês, sejam uma Luciana. Busquem de fato encontrar aquilo que brilha os olhos de vocês. Não deixem uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança se tornar algo impeditivo e que tranca esse processo para que você consiga alcançar o seu resultado. Repetindo, autoestima e autoconfiança são as molas mestras para virar o jogo. É com a autoestima e com a autoconfiança que você de fato vai conseguir ganhar essa força para chegar onde você quer chegar. Não existe outro caminho para isso. Concorda, Paulinha? A Paulinha tá dando um oizinho ali. Então, assim, a gente precisa sim acreditar em nós mesmos. Quem me conhece sabe o quanto eu trabalho isso na minha vida e com os meus clientes, porque eu vejo que o fato deles terem uma autoestima e autoconfiança baixa ou frágil faz com que eles de fato deixem de aproveitar muitas coisas na vida deles. Né? As pessoas simplesmente deixam de fazer movimentos para não arriscar e elas simplesmente se tornam pessoas, vou falar uma palavra feia, tá? Medíocres. Por quê? Porque se a gente tem espaço para ser melhor, a gente tem que ir lá e ser melhor. Se você não conseguir, você vai buscar um jeito, vai buscar um apoio, vai buscar uma consultora, você vai ler sobre isso e você vai se movimentar e você vai fazer acontecer. Não existe nenhuma possibilidade, é um direito e um dever de vocês fazer isso e poder acordar de manhã dizendo que legal, que dia maravilhoso, porque eu fiz aquilo que eu amo, aquilo que brilha meus olhos, aquilo que eu trago resultado para os outros. E aí, de novo, isso aí não é utopia, ninguém tá falando em trabalhar e não ganhar dinheiro. Eu tô falando de fato nessa realização de ser feliz e da gente saber qual é a nossa razão, qual é a missão, por que eu tô aqui, tá? E nem tudo vão ser flores. Muitas vezes a gente vai ter problemas, a gente vai ter situações que vão atrapalhar, mas mais do que tudo, a gente vai ter uma certeza dentro da gente que a gente está no caminho certo. E isso é o que importa, a gente sentir isso e a gente saber que qualquer obstáculo que vem ali na frente, ele vai e a gente vai mudar e vai fazer com que ele funcione e que a gente vire o jogo e faça acontecer. Muito obrigado, foi muito bom poder conversar com vocês hoje de novo. Eu agradeço muito a participação de todos. Sem vocês aí do lado de lá, eu não poderia estar falando isso do lado de cá. Agradeço as perguntas, me coloco à disposição. Eu gostaria que vocês que ainda não estão me seguindo, me sigam aqui no Instagram e no Facebook, no cristinadantas.oficial, que eu vou estar toda semana batendo papo, cheio de conteúdo, papos leves, informais. Para quem me conhece, as coisas têm que ser assim, senão não funciona. E também no YouTube, Cristina Dantas Oficial, onde eu vou estar trazendo tudo que tange desenvolvimento humano, que eu entenda que vai ser de grande valia para vocês, como desenvolvimento de vocês com vocês mesmos e de vocês com os outros. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.